Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver indutor aplicado em circuitos AC senoidais. Nesse tutorial vou mostrar a equação do indutor em circuitos com fonte de tensão AC senoidal. Como que eu vou fazer isso? Isso mesmo, usando a analogia com o capacitor. Vamos lá? Vou revisar rapidamente o capacitor em circuitos AC, para depois fazer analogia com o indutor em circuitos AC. Simples assim. Alimento dois coelhos com uma só cenoura. Todo mundo sabe que o capacitor em AC funciona como uma espécie de resistência, limitando a corrente no circuito. Essa resistência é chamada de reatância capacitiva, quando tratada só em função do capacitor. O valor da reatância capacitiva é 1 sobre 2πfc. Essa é uma daquelas equações que todo técnico eletrônico precisa saber. Vamos ver como chegamos nessa equação? Simples, através da equação básica do capacitor mostrada na figura. A corrente no capacitor é igual à capacitância multiplicada pela diferencial da tensão no capacitor em relação ao tempo. Se a tensão for uma senoide, tipo a da figura, tensão é igual à tensão máxima, tensão de pico, multiplicado pelo seno de Wt. Esse Wt é o ângulo em função do tempo. Em breve vou falar mais desse termo. O termo W é a velocidade angular. O seu valor é 2πf, onde f é a frequência. Por isso o termo 2πf aparece na reatância. Esse é um termo meio tortuoso. Por enquanto, vamos deixar assim. Mais tarde, eu aprofundo esse tema. Calculando a diferencial, a corrente pode ser escrita como a tensão de pico multiplicado pelo termo Wc, capacitância multiplicada pela velocidade angular, tudo multiplicado por cosseno de Wt. Que solução estranha é essa, professor Bairros? Essa é uma diferencial de função. Então, pode ser resolvido usando a regra da cadeia. Por isso apareceu esse Wc. Alguns vão querer me prender nessa cadeia, por ter falado isso. Nunca falei antes, não se preocupe. Em breve vou falar mais sobre essas operações matemáticas que, infelizmente, não são ensinadas no segundo grau aqui no Brasil. Vou fazer o quê? Note que a tensão do tipo seno gerou uma corrente do tipo cosseno. Veja o gráfico dessas duas funções na figura. Trabalhando a equação direitinho, passando o termo Vp cosseno de Wt para o outro lado, e depois invertendo, isso para deixar a tensão sobre a corrente, que na lei de Ohm é a resistência. Aí acontece a mágica. Nesse caso, fica 1 sobre Wc. Esse termo 1 sobre Wc é a reatância capacitiva. Agora você já sabe de onde surgiu. O 2πf sumiu! Não sumiu, não. Esse é o valor da frequência angular W. A velocidade angular é igual a 2πf. É só colocar na equação e pronto. Agora está do jeitinho que você costuma ver. Agora fica fácil calcular a corrente num circuito AC com capacitor. Conhecer a reatância capacitiva é só aplicar a lei de Ohm em AC, substituindo a resistência pela reatância capacitiva. Isso é que você irá usar no seu dia a dia. Você irá pensar no circuito AC exatamente como pensava no circuito de corrente contínua, substituindo a resistência pela reatância. Então, a corrente RMS no circuito da figura, com um capacitor, será igual à tensão RMS dividida pela reatância capacitiva. Muito simples, qualquer criança brinca e se diverte. E as equações? Sempre me perguntam isso no fim desta explicação. As equações você guarda numa caixinha. O que você vai usar mesmo no seu dia a dia é a reatância. Essa tem que estar na ponta da língua. Isso funciona bem para circuitos com capacitores. Se tiver outros componentes, como resistências e indutores, então vamos precisar fazer um pequeno ajuste. Claro que eu vou falar mais tarde. É a impedância, que é uma associação de reatâncias. Agora o último detalhe, mas nem por isso menos importante. Observe bem o gráfico. Preste atenção no tempo igual a zero.
Nesse ponto, a corrente é máxima, o pico do cosseno, e a tensão é zero, é mínima, o momento em que o seno cruza por zero. Em eletrônica, você destaca essa situação dizendo que a corrente está adiantada em relação à tensão. Isso é, a corrente chegou no máximo valor antes da tensão. Guarde bem isso, será um detalhe importante para o futuro. Ufa, revisei todo o capacitor, mas é sempre bom refrescar a memória. E o indutor? Vou precisar analisar tudo de novo? Não! Agora vou usar a analogia e vou fazer isso trocando aos poucos e mostrando o que muda. Tudo começa com a equação do indutor. Você lembra? A tensão é igual à indutância multiplicada pela derivada da corrente no tempo. No capacitor era a derivada da tensão. Aqui é a derivada da corrente. Preste atenção. O indutor se opõe à variação da corrente. Tá lembrado? Falei no tutorial passado. Se você não viu, dê uma olhadinha na descrição desse vídeo. O link está lá. Agora, se a corrente for uma função do seno de Wt, no capacitor era a tensão. Observe na figura o gráfico da corrente no indutor. Calculando a tensão no indutor, com a derivada em cadeia e tudo mais, fica tensão no indutor igual a corrente de pico vezes WL, multiplicado pelo cosseno de Wt. Observe bem que agora ficou velocidade angular vezes a indutância. Agora vamos levantar a equação da reatância indutiva. Note que temos que deixar tensão sobre corrente. Aqui é a corrente de pico vezes cosseno de Wt, que passa para o outro lado da igualdade. Aqui foi bem mais simples. A reatância indutiva é igual a 2πfL, simples assim, similar à equação do capacitor. Essa é a equação que você tem que memorizar. As outras, deixa na caixinha. Agora é só aplicar no circuito AC. A corrente é igual à tensão no indutor dividido por XL, onde XL é igual a 2πfL. Aqui, se eu conheço a corrente, então fica fácil calcular a tensão. É só usar a lei de Ohm em AC, substituindo a resistência pela reatância indutiva. Veja o gráfico da tensão na figura. Troca tudo. Agora é a tensão que está adiantada em relação à corrente. Mas é mais comum dizer que a corrente está atrasada em relação à tensão, que é a mesma coisa. Por que dizer assim? Para comparar com o capacitor. No capacitor a corrente está adiantada e no indutor a corrente está atrasada em relação à tensão. Fica mais fácil memorizar. Esse é um detalhe importante que você deve lembrar. No capacitor a corrente está adiantada e no indutor é o contrário. Claro que não podíamos finalizar sem um exemplo, não é mesmo? Calcule a corrente no circuito da figura para uma fonte de 220 volts, 400 Hz. Note que é importante dizer a frequência. Se não for dito nada, então a frequência será 60 Hz. Essa é a frequência da rede no Brasil. Mas nesse caso foi dita 400 Hz. Mas essa frequência não é usada em lugar nenhum. Isso é o que você acha? Você está voando, literalmente. Essa frequência é usada nos aviões, isso mesmo. Os alunos do professor Bairros estão sempre bem informados. Como não foi colocada equação alguma na fonte, então devemos supor que a tensão é senoidal. Estamos interessados apenas nos valores constantes, que é o que você mede com seu voltímetro e amperímetro. Nesse caso, a defasagem não é importante. Só os valores RMS das grandezas. É isso que acontece na prática. Foi colocada uma seta para indicar a corrente, mas todo mundo sabe que as tensões alternadas a corrente fica alternando sentido. Mas para deixar mais próximo do circuito em corrente contínua, a seta indica o sentido da corrente e tensões no semiciclo positivo da senoide. Primeiro, vamos substituir o indutor pela reatância indutiva. Pegando a equação da reatância, considerando a frequência de 400 Hz, substituindo os valores e calculando, isso dá 25,13 ohm. Note que a unidade de reatância é ohm. Agora vou substituir no diagrama, colocando o valor da reatância no lugar da impedância. O próximo passo é simplesmente usar a lei de Ohm. Corrente é igual a tensão dividida pela reatância.
Nunca foi tão fácil. Qualquer criança brinca e se diverte. A corrente é igual a 8,7 amperes. Essa é a corrente que você mediria com alicate amperímetro. Sim, a corrente nos circuitos AC são fáceis de medir. É só usar o alicate amperímetro. Mas cuidado, tem que pegar um fio só. Nesse tutorial, você viu como é fácil aplicar o indutor em circuitos alimentados com tensões alternadas AC senoidal. É só usar a reatância indutiva. E se tiver mais um componente no circuito, como fazer? Isso veremos nos próximos tutoriais. Aguarde! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!